dia a todos. Hoje nosso entrevistado é o Dr. José Magalhães. O Dr. José hoje vai explicar o que fazer para abrir uma empresa. Bom dia, Dr. José, tudo bem? Bom dia, Ana Maria. Está tudo bem, muito obrigado. Espero que também consigo. Ora bem, a questão como é que se abre uma empresa. Primeiro passo que qualquer empresário deve ter é criar primeiro o seu plano de negócios. E esse plano de negócios será, como toda a gente sabe, e procurando os serviços de qualquer contabilista ou qualquer responsável ou especialista em questões de gestão, é perceber como é que o negócio será estruturado. Qual é, depois, a intervenção do advogado ou do solicitador, que é um profissional forense também habilitado para fazer a abertura de empresas. O que é que ele vai precisar de fazer? Ele vai precisar de pegar em vários documentos para depois fazer o registro da tal empresa. Neste caso, será uma sociedade comercial. O que é necessário? Em primeiro lugar, é preciso, qualquer pessoa que queira ser empresário ou membro de uma empresa, ter o seu número de identificação fiscal, o NIF. Peço desculpa. Depois, é necessário, no registro comercial, ao fazer a empresa na hora, que é um mecanismo que existe no registro comercial, é preciso saber é preciso depois escolher qual o nome a querer dar à empresa, que é a chamada firma. Aqui é preciso fazer a diferença entre o que é conhecido como firma no Brasil e firma em Portugal. Firma em Portugal é o nome pelo qual a empresa é conhecida no tráfego ou no giro comercial. Firma no Brasil é uma assinatura de qualquer pessoa. Depois é seguir os vários passos que tem no site do Empresa Online, que é onde se faz o registro da empresa. Ter bem presente quais são as regras que vão reger o funcionamento da empresa, por isso é que tem o chamado Pacto Social, que é o contrato em que os sócios determinam quais são as obrigações de cada um e também o objeto social, ou seja, a atividade que a empresa vai exercer, e depois disso fazer assinar umas declarações, que é duas declarações, por exemplo, de cada sócio, em que eles dizem que é a sua vontade de constituir essa empresa, além depois de tudo fazer isso tudo, pagar a taxa, que normalmente será ou 220 euros, se quiserem que o tal contrato seja um pacto pré-aprovado do próprios registros, ou então 360 se quiserem um contrato feito por eles mesmos, que depois tem que ser avaliado pelo registro comercial, e depois disso, estando a empresa constituída, tem que fazer uma coisa chamada que é o registro central do beneficiário efetivo, ou seja, os sócios têm de declarar quem é que vai beneficiar dos rendimentos da sociedade, que podem ser os sócios, e podem ser outras pessoas que tenham interesses na própria empresa. Depois disso, então a empresa poderá elaborar normalmente, apenas precisando, posteriormente, da licença de atividade, dependendo da atividade a que cada empresa se dedica, que às vezes, na maior parte das vezes, basta apenas o chamada mera comunicação que é feita num portal chamado o Portal do Empreendedor. Eu posso dar aqui uma experiência que eu tive, que eu constituí uma empresa o ano passado. Essa empresa tem várias atividades. Uma delas é a compra e venda do que se chamava artigos com material precioso usado, ou seja, ouro usado ou prata usada. E esses senhores tinham que ter uma licença dada por uma entidade que é a Contrastaria, pertence à Empresa Nacional Casa da Moeda, que é a Contrastaria, que é aquela que dá o contraste a todas as peças de ouro e prata que são vendidas nas ourezarias.
fez apenas uma mera comunicação prévia, ou seja, dizer à contrastaria que a empresa estava aberta, que vai laborar naquela área, e eles mandam um documento a dizer que a empresa pode laborar nessa área. Noutras atividades, claro que é necessário pedir mesmo uma licença, não basta apenas comunicar que vai trabalhar nessa área. E de facto, os vários passos de constituição da empresa e depois da licenciamento da sua atividade estão hoje em dia mais facilitados e mais céleres, de forma que a pessoa não possa demorar tanto tempo para ter a sua empresa e poder trabalhar normalmente. Ou seja, uma pessoa que toma a decisão de abrir uma empresa, quanto tempo demora para abrir uma empresa? A empresa pode ficar constituída se não houver quaisquer irregularidades que o registro comercial possa apontar na questão do registro. A empresa, por isso chama-se empresa na hora, a empresa fica logo constituída imediatamente. Não demora muito tempo. A questão depois, a mera identificação, depois, no licenciamento das atividades, se for a mera comunicação prévia, pois dependendo da entidade, não demorará, não penso que demorará pouco mais de uma semana. As entidades são rápidas a responder. Claro que, dependendo se estamos a falar de uma mera comunicação prévia, se estamos a falar de outro tipo de licenciamentos, pode haver outra situação, porque isso vai depender não de uma entidade do que se chama do Governo Central, ou Administração Pública Central, mas pode necessitar da intervenção de entidades locais como as câmaras municipais. Ou seja, vamos supor que eu vou abrir uma empresa e eu queria que a empresa chamasse Ana Maria. Uhum. Neste caso também, demora o mesmo tempo ou demora mais tempo? Ora bem, neste caso, quando a pessoa pretende abrir uma empresa com um nome por ela escolhido ou proposto, pode demorar mais um bocadinho. Porquê? Porque vai ser necessário fazer uma coisa, que é pedir o certificado de admissibilidade da firma, ou seja, é preciso pedir ao Registro Nacional de Pessoas Coletivas, que é a entidade que gera gera uma base de dados que tem todas as pessoas coletivas, saber se aquele nome, se esse nome proposto está conforme as regras legais se é um nome novo, ou seja, se não está repetido. Por isso, antes de começar o processo de registro da constituição da atividade, se quiser abrir a empresa com esse nome proposto, tem que primeiro pedir ao Registro Nacional de Pessoas Coletivas, perguntar se pode usar aquele nome. Para isso, está paga uma taxa de 75 euros e depois eles darão a resposta a dizer pode usar ou não pode usar. Se não quiser se preocupar com isso, pode sempre utilizar uma lista de nomes fantasia que já aparece quando começa a constituir a atividade e logo ali já não tem que se preocupar com o pagamento desse emolumento de 75 euros e pode prosseguir com a constituição da sociedade. Ok. Uma pergunta também que é muito importante ser esclarecida. Neste caso, quando a pessoa decide abrir uma empresa, o primeiro passo, quais as primeiras informações, com quem que eles têm que se juntar para pegar as informações que ele necessita para desenvolver o projeto? Ora bem, primeira coisa, antes de falar com um advogado, para criar o seu plano de negócios, é falar com alguém que saiba fazer um plano de negócios e que conheça, por exemplo, o mercado em que o empresário pretende atuar. Ou seja, convém fazer um estudo de mercado, convém saber quais são as contingências financeiras que vão surgir para que o negócio possa começar e também para que possa prosperar, porque começar um negócio é fácil, o problema é sempre manter o negócio. Depois de ter todo esse estudo feito e vendo se é rentável ou não,
aí sim deve consultar um advogado ou um solicitador para que ele explique quais são todos os passos a percorrer na formação da empresa e também para ele perceber que regras é que se aplicam quando a sociedade está a funcionar. Ou seja, quais são os seus deveres como sócio, os seus deveres como gerente. Depois da empresa estar formada e já estar a elaborar, quais são as obrigações, por exemplo, se tiver que contratar mão de obra, ou seja, trabalhadores, é preciso saber quais são as suas obrigações como entidade empregadora, não só do ponto de vista do trabalho, mas também do ponto de vista fiscal, e todos esses pontos têm que ser bem analisados e bem estudados pelo empresário. E para isso, o empresário convém sempre consultar profissionais habilitados para essas áreas, quer na parte do direito, quer na parte da contabilidade e gestão. Ok. Uma coisa também que é muito importante, doutor José, é que quando a pessoa vai abrir uma empresa, provavelmente ela vai necessitar de funcionários. Nesse caso também, tem um planeamento, tem alguma coisa também, tem alguns cuidados que esse empresário tem que ter? Claro que tem, claro que tem. A contratação de um trabalhador implica obrigações, quer do ponto de vista do direito de trabalho, mas também do ponto de vista fiscal. Ou falando, se estivermos a falar para o universo brasileiro, do ponto de vista tributário. E porquê do ponto de vista tributário? Tem não só na questão de impostos, mas questão de previdência. Quando uma pessoa contrata um trabalhador, primeiro tem que fazer o contrato de trabalho, que é onde vai ficar estipulado qual é o horário de trabalho do trabalhador, o salário que o trabalhador irá oferir, as funções que ele irá desempenhar, onde ele irá desempenhar, que será o local de trabalho, e o tempo de duração do trabalho, do contrato de trabalho. Pronto. Além disso, depois de ter esse contrato de trabalho celebrado, esse tem que ser comunicado à Segurança Social e às finanças. Porquê? Porque o trabalhador, ao receber o seu salário, vai-lhe ser retido duas parcelas, que são a parte do imposto do IRS, que é o imposto de renda português, e 11% que corresponde à contribuição para a Segurança Social, a que vai acrescer uma contribuição de 23,75%, que é da entidade empregadora, e todas essas obrigações têm que ser mantidas e cumpridas escrupulosamente e a tempo. Porque a entidade empregadora não pode correr o risco de atrasar-se no cumprimento dessas obrigações, porque isso vai implicar sanções pecuniárias, nomeadamente coimas por parte das finanças e por parte da Segurança Social. É preciso ter muito bem estruturada esta situação e, normalmente, essa parte é feita pelos serviços de contabilidade que as empresas normalmente contratam, mas é preciso ter sempre isto em conta. O empresário tem que ter sempre isto em mente. Um esclarecimento também que é muito importante sobre funcionários, não é, para esses empresários, eu tendo uma empresa, eu posso ter alguém que trabalhe comigo na prestação de serviços? Existem regras também nesta parte? Vamos lá ver. A questão, uma coisa é trabalhador, outra coisa é o prestador de serviço. Porquê? No trabalhador, a diferença entre o trabalhador e o prestador de serviço é talvez a característica mais importante que caracteriza o que é um contrato de trabalho, que é o que nós chamamos em direito o poder de direção. O que é o poder de direção? É o poder do empregador ou do patrão dar ordens ao trabalhador. Com o prestador de serviços isso não existe. Ou seja, o prestador de serviços é um colaborador. Esse sim é que é um verdadeiro colaborador. Hoje em dia usa-se muito a palavra colaborador para os trabalhadores, mas essa palavra, na minha opinião e na opinião de muitos colegas, e normalmente quem trabalha no direito, quem labora no direito de trabalho, principalmente colegas especialistas, não concordam muito porque, de facto,
essa designação colaborador utilizada ao trabalhador está errada. Porque o patrão tem uma coisa chamada poder disciplinar. Pode sancionar o trabalhador caso ele cometa alguma falha que se considere grave. O que é que acontece? A Ana Maria pode ter uma empresa, pode ter colaboradores, ou seja, chamados colaboradores externos, prestadores de serviço, desde que os serviços que eles prestem e da forma como eles prestem não seja muito, não dê a entender que aquilo mais parece um contrato de trabalho do que propriamente uma prestação de serviços. Há um fenómeno que existe que é o chamado falso recibo verde. Ou seja, a pessoa está a trabalhar a recibo verde, chama-se recibo verde porque o recibo passado é de cor verde. E o que é que acontece? Vai saber que ele tem um horário de trabalho que é determinado pela pessoa a quem ele presta de serviço, tem todas as obrigações e todas as obrigações fazem crer que aquilo mais parece um trabalhador do que propriamente um prestador, porque ele não tem autonomia. Ou seja, está completamente dependente e todo o serviço é feito mediante as ordens da pessoa a quem presta serviço. Não está, mas respondendo à sua pergunta, não está vedado a uma empresa trabalhar com prestadores de serviço. Agora, o que não convém é que a empresa utilize em demasia prestadores de serviço para fazerem trabalhos que um trabalhador faria e que prestem esse serviço da forma como um trabalhador prestaria. Ou seja, com horário de trabalho, com salário normal. Com salário normal, em vez de ser uns honorários ajustados, que, por exemplo, não haja ordens por parte do empregador, de forma a perceber ali uma situação de subordinação, porque isso pode implicar, o que muitas vezes pode implicar é que estão a haver aí uma fraude. E alguns empresários, infelizmente, ou seja, pessoas que não têm esse escopo, fazem isso. Para quê? Para se fugirem à sua obrigação de contribuição para a Segurança Social. Os tais 23,75 que eu tinha falado. Porque o prestador de serviço, quando trabalha para a empresa, é ele próprio que paga a sua Segurança Social, não é a empresa. A empresa, quando muito, poderá... A única coisa que ele vai cobrar à empresa, além do seu salário, é o IVA, ou seja, um imposto sobre valor acrescentado, e também a retenção do IRS quando a isso houver lugar. Muito bem. Isso, assim, é muito interessante as pessoas prestar atenção também nisso, porque às vezes o barato sai caro. Porque tem muitos empresários que acham que se contratar um funcionário com prestação de serviço, vai sair mais barato. E às vezes é como aquele velho ditado, o barato sai caro. Então é muito importante que todas essas regras sejam revistas, não é? pelo advogado e para poder saber como é que vai avançar a sua empresa, certo? É muito importante que o empresário procure todo o aconselhamento necessário. Porque mesmo não querendo, muitos empresários fazem isto por uma questão o chamado economia de custos, pedindo essa ajuda principalmente ao contabilista de empresa. O contabilista de empresa, por mais profissionalismo que tenha e por maior capacidade técnica que tenha, há assuntos em direito do trabalho que ele, principalmente, que não domina. E não é obrigado a isso, porque já basta ao contabilista saber da sua função, da sua matéria, que já é muita coisa que ele tem que saber, quanto mais já a sobrecarregá-lo com outro tipo de perguntas as quais ele não tem a preparação necessária. Por isso convém, na questão de direito de trabalho, convém sempre consultar um advogado ou um solicitador, porque são os profissionais mais habilitados a poder aconselhar. O certo mesmo é sempre que a gente for contratar um funcionário, o contrato de trabalho tem que ser revisto pelo advogado, certo? Exatamente. E mais
mais ainda, só um advogado e só um solicitador é que podem redigir contratos de trabalho. Não existem outros profissionais, seja contabilistas, seja gestores, seja o que for. A não ser que a empresa tenha o seu contrato de trabalho feito. Isso. Ninguém pôs. Mas convém ter sempre um advogado e um solicitador. Porque há sempre questões específicas que só os profissionais da área sabem analisar e sabem avaliar. E são os únicos que podem dar as melhores indicações e a solução mais correta. Bem, gente, eu acho que é uma informação muito importante, não é? Para aquelas pessoas que querem começar com o seu negócio, com o seu próprio negócio. E eu gostaria de agradecer o Dr. José pela participação. Não sei se o Dr. José gostaria de deixar mais alguma coisa aqui para os nossos telespectadores. É apenas isto. Eu fazer um apelo que a minha ordem dos advogados faz sempre, que é: sempre que tiverem qualquer situação, qualquer questão que vos surja na vossa vida profissional ou até pessoal, que impliquem consequências jurídicas, ou seja, terem que ir a tribunal, ou até evitarem ir a tribunal, consultem sempre um advogado ou um solicitador. Nunca vão atrás de soluções fáceis, porque às vezes, pensando que a solução é fácil, quando se vai a ver, essa solução ainda complica mais a questão. E por isso, sempre tenham dúvidas, não custa nada ir a um advogado, consultar um advogado, pagar uma mera consulta, do que depois terem que ir a tribunal resolver as situações em que vos vai custar ainda mais, seja com custos, seja com honorários advogados. Façam sempre uma coisa: prevenir antes de remediar. E prevenir antes de remediar faz sempre planeando antes de entrar em qualquer empreendimento. Bem, Dr. José, muito obrigada, tá bem? E até a próxima. Bem, gente, eu vou pedir para vocês seguir as minhas redes sociais e também ficar atento com o próximo programa, porque vem aí um assunto muito importante e interessante para vocês. Até a próxima.